Fala pessoal, aqui é o Bruno Bertolini e o vídeo de hoje é sobre qualidade de código, qualidade de projeto, focado no Git. Então, quando a gente fala de qualidade de projeto, a gente não fala só de código especificamente, a gente fala do projeto como um todo, e é preciso a gente ter uma atenção melhor no projeto como um todo, né? E hoje a gente vai falar especificamente de Git, das mensagens de commit, a gente vai falar como criar a versão, nota de versão automaticamente, como gerar um release disso. Mas antes de começar, deixa eu dar um anúncio bem rapidinho. Lá no nosso Instagram, na nossa conta no Instagram, @codar.me, a gente volta e meia abre perguntas e a gente já respondeu mais de 100 perguntas de vários desenvolvedores diferentes. Então, se você tem dúvidas, se você quer acompanhar o nosso trabalho lá também, não deixe de seguir que a gente também sempre posta conteúdo lá, geralmente dicas mais rápidas, né? Mas a gente posta bastante lá, então segue lá o nosso Instagram. Outra coisa que eu preciso falar, esse canal foi criado para ajudar vocês, desenvolvedores, a evoluir como desenvolvedores, né? A criar código melhor, criar código com mais qualidade. Então ajuda aí o seu amigo, desenvolvedor, que também está buscando melhorar na carreira, envie esse canal para ele. Clica aqui no inscrever-se se você não é inscrito ainda, clica no sininho para receber as notificações de vídeo que a gente também manda toda semana, ou quase toda semana, que isso também ajuda a gente a subir no ranking do YouTube e ajudar cada vez mais desenvolvedores, beleza? Então agora vamos para o código. A gente vai falar de algumas coisas aqui, né? Mensagem de commit mais o Git Hook, como criar um commit e a tag no Git para cada release que a gente fizer, como gerar notas da versão, criar changelog e release note, isso aqui é bem importante, é bem legal, como automatizar essa parte, né? Subir um release para o GitHub automaticamente. Um release, lá no GitHub a gente tem uma areazinha chamada Releases. Lá dá para subir um release com seus release notes, então é bem bacana também. E a gente vai ver também, por último, como publicar um pacote no NPM, ou não, que é o caso do vídeo aqui, eu não vou publicar, mas vou mostrar como publicar. Então, para fazer tudo isso, eu comecei um projeto aqui bem simples. Ele tem o gitignore aqui, né, Node Modules e os logs, um package JSON com o nome do projeto, a versão, o index, eu botei como private true, ok? Licença, e isso aqui é importante, ó, o repositório, isso aqui é importante porque isso é daqui que a nossa automação vai pegar o dado para enviar lá para o repositório, tá? O readme que a gente estava vendo e o yarn log já está ali, não deveria, mas já está ali. A primeira coisa que eu quero falar aqui é o seguinte, antes de você instalar qualquer dependência, é importante que você dê um git init no seu projeto. Então eu vou abrir o meu terminal aqui e vou dar um git init, porque tem uma dependência que a gente vai instalar, que se a gente instalar ela antes de dar o git init, ela vai se perder ali na hora de analisar as mensagens de commit. Então é importante dar o git init antes de instalar essas dependências. Se por qualquer motivo você instalou a dependência antes de dar o git init, não tem problema, é só dar um git init depois e instalar a dependência novamente, tá? Então, a primeira dependência que a gente vai instalar, eu estou usando o yarn aqui, mas se você estiver utilizando o npm não tem problema. Yarn add --dev, arroba, na verdade são três, né? O commitlint /cli, o commitlint /config conventional e o Husky. Eu já vou explicar cada um desses três. Eu vou dar um install aqui, enquanto ele instala eu vou explicar cada uma. Então o commitlint é o cara que vai analisar as mensagens de commit e vai validar. Vai dar o check ali para ver se a gente escreveu a mensagem corretamente. O config conventional é qual padrão ele vai utilizar para analisar essas mensagens. Eu já vou mostrar mais um pouco disso, tá? E o Husky é o cara que vai fazer um hook no nosso Git, para toda vez que a gente fizer um Git commit, ele vai parar ali e ele vai analisar a nossa mensagem, e se tiver erro, se a nossa mensagem não estiver no padrão, ele não vai deixar publicar, ele não vai deixar dar o commit, tá? O commitlint, utilizando ali o conventional, config conventional, ele usa um padrão de mensagens chamado conventional commits. É um padrão, uma spec, né, uma especificação, que foi criada lá com o pessoal do framework Angular, AngularJS, e acabou se espalhando aí para outras bibliotecas, para outras comunidades, e virou meio que padrão aí quando a gente fala de mensagem de commit. Tem outros padrões dentro do próprio conventional commit, mas o padrão que geralmente o pessoal usa é o padrão que foi criado lá com o Angular. E aí aqui, ó,
Inclusive, o site conventionalcommits.org, ele tem em português, então se você vier aqui em cima, português brasileiro. E aí a gente tem aqui todas as informações necessárias para essa especificação. E como é que funciona essa especificação? A mensagem de commit ela tem que ter um padrão. Beleza, então a mensagem de commit padronizada, ela tem um tipo, né? Ela tem um padrão, obviamente. E aí, esse padrão ele é da seguinte forma, ele começa com um tipo, ó, tá vendo aqui no conventional commit? Ele começa com um tipo, depois ele tem um escopo, que é opcional, e depois tem a descrição da mensagem. Esse geralmente é o padrão que a gente utiliza. É raro a gente utilizar o corpo da mensagem e o rodapé da mensagem mais ainda, né? Então, de qualquer forma, esses dois são opcionais. Eu, particularmente, faço muito só o primeiro tipo, né? Sem o corpo e sem o rodapé. Eu acho que, sei lá, é muito raro ver o corpo e o rodapé. Geralmente o topo já é o suficiente. E aí quais são os tipos que a gente pode utilizar? Esses tipos que a gente pode utilizar, na verdade, eles são abertos. Qualquer um pode definir os seus tipos. Qualquer equipe pode definir qualquer tipo. Mas por padrão a gente utiliza alguns que é meio convenção, né? Então esses tipos que a gente utiliza é o fix, o fit, short, docs, style, refactor, perf e test. Eu, particularmente, utilizo fix, fit, docs, short e, cara, e test. Refactor e perf é muito difícil usar, eu não lembro de ter utilizado style também. Principalmente quando a gente trabalha com React, que é tudo junto, né? O style é junto, geralmente, do componente. Mas tá aí, você pode tanto usar esse padrão, que é, como eu falei, a convenção do Angular, ó, tá aqui, como definir os seus próprios padrões. Eu aconselho seguir esse padrão, tá? Que aí já está bem difundido, a maioria dos projetos da galera usa, das empresas usa esse tipo de padrão aí. E aí depois do tipo, a gente tem o escopo. Então o escopo ele pode ser adicionado a qualquer tipo de commit, tá? E a ideia do escopo é fornecer mais informações sobre aquele commit, mais informações contextuais. Então o escopo poderia ser, por exemplo, um módulo da sua aplicação. Então você está trabalhando numa aplicação gigantesca e tem vários módulos. Tem um módulo de usuário, um módulo de empresa, talvez tenha integração financeira, tem um módulo de boletos. Então o escopo poderia ser um módulo. Tá? Poderia ser users, poderia ser companies, poderia ser qualquer outra coisa que definisse um escopo da sua aplicação. Se você está trabalhando com monorepo, o monorepo pode ser, o escopo poderia ser o pacote do monorepo, o package, né, do monorepo, também poderia. Tá? E por último vem a descrição, o commit, a mensagem do commit em si, e aí eu aconselho que essa mensagem de commit seja o mais descritiva possível, que isso ajuda quando a gente vai ler os commits, nada de teste, nada de add dependency, né? Não seja genérico, seja descritivo, que isso ajuda muito na qualidade do projeto, então quem bate o olho nele nos commits sabe o que cada coisa foi feita. Outra coisa importante também de falar é que é importante a gente, além de deixar a mensagem descritiva, fazer commits menores e mais frequentes, o que é o que a gente chama de atomic commits. Isso é importante também para a gente conseguir manter uma revisão pequena, então se a gente precisar voltar qualquer coisa, a gente consegue voltar facilmente, a gente consegue fazer cherry pick das coisas muito facilmente, sem precisar alterar muita coisa, né? Então commits pequenos ajudam na qualidade do projeto também. Beleza, agora que eu falei isso aí, que é o mais importante, agora a gente volta para o código e a gente vai configurar esse commit lint. Então eu vou abrir o meu package.json aqui, e o commit lint já está instalado aqui, assim como o Husk. E aí eu vou pegar minha colinha aqui, e o commit lint a gente pode configurar tanto num arquivo de configuração, quanto no próprio package.json. Eu prefiro no package.json nesse momento, também depende muito do projeto, né? Mas nesse momento aqui eu vou utilizar no package.json. E aí a gente vai jogar a colinha aqui, eu já vou explicar o que ela está fazendo. A gente tem que configurar tanto o commit lint quanto o Husk, tá? No Husk, a gente está dizendo que a gente tem um hook e a mensagem, esse hook é em cima da mensagem de commit. Então toda vez que a gente der um git commit, ele vai disparar esse hook antes de executar, antes de finalizar realmente a mensagem de commit, né? Então com o Husk, a gente pode botar hook em vários comandos do git. Não precisa ser necessariamente só no commit. O commit lint, a gente está dizendo aqui para ele que ele vai estender uma configuração que é justamente a configuração do config conventionals,
que é lá a configuração do Angular. E por que é importante, de novo, a gente utilizar a configuração do Angular, ou uma configuração similar? Porque os próximos plugins que a gente vai utilizar para gerar release note e essas coisas, eles vão utilizar como padrão essas mensagens de commit do Angular, né? Esse padrão que eles definiram. Então, para não precisar ficar configurando tudo de novo, é interessante que a gente utilize essa convenção, tá? Então, configurei os dois aqui. Opa, até colou duas aqui. E aí agora a gente vai fechar esse cara aqui. Eu vou abrir o terminal novamente. Vou dar um git status, git add ponto, git status novamente. Beleza, está na nossa staging area. E agora eu posso dar um git commit -m test. E olha lá o que vai acontecer. Antes de executar o commit, ele disparou o Husky, ó. E o Husky está dizendo que a gente tem um input test, que foi o que a gente escreveu aqui na mensagem, que o subject não pode ser empty, ou seja, ele está entendendo que o subject, que o assunto da mensagem está empty, e que o tipo da mensagem também está empty. Então ele diz que encontrou dois problemas. Agora vamos tentar fazer o commit real. Então feature, eu já até escrevi aqui, ó, feature init project with basic configurations and dependencies, né? Então, nesse caso, eu estou configurando, estou passando a mensagem correta. Então, ele vai rodar o Husky e vai dizer que está tudo ok e vai aprovar o nosso commit. Então, se eu der um git k aqui, ó, para quem não conhece, o git k é uma ferramenta visual do Git, né? Eu gosto muito do git k, aconselho muito que você utilize uma ferramenta visual, é muito mais fácil para entender como é que está a árvore do Git e, quem sabe, resolver um conflito ou fazer um merge de uma forma mais visual, é muito mais fácil. Então eu recomendo fortemente, até porque quando você não utiliza, você está muito mais propenso a erro, né? Você tem que ser um mestre do Git para não errar. Com a ferramenta visual é muito mais fácil, tá? Então eu recomendo fortemente. Eu utilizo o git-k, mas tem outras, tem o SourceTree, tem uma série de ferramentas aí no próprio site do Git, você consegue ver uma série de recomendações. Então beleza, então tá ali o nosso master com o nosso commit, e agora sim, estou com o meu commit feito. Beleza, comitei. Qual que é o próximo passo? Vamos gerar um novo commit aqui? Vamos alterar isso aqui, ó. Git hook e mensagem a gente já viu, então vou botar o xzinho aqui, vou fechar, vou dar um git add ponto, git commit -m docs check. Beleza, minha mensagem adicionada. A gente vai ver que ele vai aceitar, né? Porque a minha mensagem está com o padrão correto. Git status. Opa. Git status. Beleza. Foi. Beleza, agora que a gente fez as duas mensagens de commit, qual que é o próximo passo? O próximo passo é começar a gerar release e gerar os release note, os changelog. Para isso, a gente vai utilizar outra dependência, que é o Semantic Release. E aí, além do Semantic Release, aqui na verdade eu instalei dois plugins, eu não instalei o Semantic Release em si. Eu instalei o plugin de changelog e o plugin de Git. Então deixa ele terminar. Agora sim a gente vai instalar o Semantic Release. Opa. Git não, né, Bruno? Yarn. Beleza, agora sim que esses três caras instalados, Semantic Release, deixa eu abrir aqui. Fechar o meu terminal. Ó, então agora a gente instalou o Semantic Release, tá aqui ele, ó. A gente instalou também o Semantic Release /git, que é um plugin. Semantic Release Changelog, que é outro plugin, tá? Eu já vou explicar cada um deles. O Semantic Release é uma ferramenta bem poderosa. Na verdade, quando eu comecei a trabalhar com o Semantic Release, ele não era tão poderoso assim, eu acabei abandonando ele, indo para outra ferramenta que era o Standard Version. Porém, o Semantic Release ele evoluiu muito e ele está muito robusto e muito fácil de mexer e altamente configurável. Então, o Semantic Release ele vai fazer toda a parte de
gerar a nossa tag, gerar o commit de release, fazer o bump da versão, né, atualizar a versão, ele vai gerar o changelog, ele vai gerar o release note, ele vai commitar isso no Git, ele vai jogar o release note no Git e vai publicar no NPM. Então ele faz tudo, tá? Então tudo que é referente a release para frente, ele vai fazer. E a gente vai ver cada uma dessas coisas agora. O Semantic Release ele também tem um arquivo de configuração, ou você pode também configurar no package.json. Nesse caso, como é muita configuração, eu vou criar um arquivo. E esse arquivo chama release.rc.json. Beleza? Eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar da minha cola aqui e eu vou explicar cada ponto mais fácil do que ficar digitando, né? Então tá, ó, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou dizendo que eu quero instalar alguns plugins no meu Semantic Release, em primeiro lugar, né? Quais são esses plugins? Commit Analyzer. O Commit Analyzer ele vai determinar o tipo de release baseado nas mensagens de commit. Então ele vai analisar o seu Git desde a última versão, né? E ele vai ver que tipo de mensagem tem ali. Por isso que eu falei que era importante a gente ter as mensagens padrão, utilizando a spec do Angular. Então ele vai analisar, tem fit, então eu tenho que atualizar uma minor, uma versão minor. Não tem fit, então eu posso atualizar um patch, né, utilizando aquela convenção do Saver, né, que é três números. A primeira é um major, a segunda é um minor e o último é um patch, ou um bug fix, ou um hotfix. Então ele vai fazer isso, tá? Baseado nas mensagens de commit, pelo tipo da mensagem, ele vai analisar e vai definir qual que é a próxima versão. E o Commit Analyzer é o cara que faz isso. O próximo que a gente vai instalar, o próximo plugin, é o Release Note Generator. Esse cara vai pegar as mensagens de commit e vai gerar um Release Note, ou seja, baseado em todas as mensagens que aconteceram desde a última versão, né? Desde o último release, ele vai dizer, cara, eu vou separar aqui, tem várias, esses aqui são features, esses aqui são bug fix, e esses aqui são break change, por exemplo. Então ele vai separar isso aí e vai gerar esse texto pra gente, tá? Ele não vai gerar arquivo nem nada, ele vai gerar um texto. O changelog e o GitHub, na verdade o que a gente instalou ali foi o Git, né? O Git, os dois, se você prestar atenção, a gente instalou dois plugins, que foi o changelog e o Git. Acontece que todos os outros aqui, o NPM, GitHub, Release Notes e Commit Analyzer, ele já vem built-in, já vem junto com o Semantic Release, não precisa instalar. Agora, o changelog e o Git, eles precisam ser instalados, são plugins adicionais que eles chamam, né? Então lá na documentação do Semantic Release, ó, Semantic Release está aqui, se você vier aqui embaixo, tem os plugins. Nos plugins ele vai te dizer algumas informações aqui, né? Mas aqui embaixo um pouquinho tem Additional Plugins. E ele vai dizer aqui, ó, quais são os plugins oficiais, Commit Analyzer, Release Node Generator, ele diz aqui, ó, esse aqui já vem junto com o Semantic Release, não precisa instalar separado. Então ele diz aqui quais tem e quais não tem, e também tem os plugins da comunidade, então tem uma série de plugins aqui, bem úteis, se você quiser instalar. Eu não vou passar neles hoje, mas tem, por exemplo, um plugin do Slack aqui, o Slack Bot, para avisar no Slack quando tiver um release. Então isso é muito bacana, mas eu vou focar nesses aqui por enquanto. O GitHub é o cara que vai fazer o release no GitHub, ele vai publicar o nosso release notes, como um release lá no GitHub. Então se você novamente vier aqui no GitHub, deixa eu pegar aqui, ó, o próprio Semantic Release, tem aqui do lado, ó, 280 releases. E aqui, ó, essa informação de release aqui, com o arquivo para download em zip e targz, isso aqui é ele que faz, tá? Então é aquele plugin que vai fazer pra gente, do GitHub. O changelog, ele vai criar ou vai atualizar um arquivo de changelog, um changelog.md, que vai ser salvo no nosso repositório local. E aí a gente pode commitar esse cara posteriormente. Todos esses plugins aqui a gente simplesmente adicionou e não configurou nada, então a gente está utilizando a configuração padrão. Agora no plugin do NPM a gente vai configurar. Nesse caso eu não quero publicar esse meu pacote quando eu fizer um release. Então eu botei aqui, ó, para configurar a gente passa, em vez de uma string com o nome do plugin, a gente passa um array, um vetor,
a primeira posição desse array é o plugin que a gente quer, e a segunda posição é o objeto com as configurações desse plugin. Então aqui nesse caso eu estou dizendo que eu não quero que ele publique quando gerar a release. Se você quiser publicar, você pode simplesmente tirar isso aqui, né? Deixar como os outros, ou se você quiser alguma configuração extra, você pode passar aqui. E aí se você quiser ver quais configurações você pode fazer, você volta lá nos plugins, e aí você tem aqui o plugin do NPM, ó, tem Verify Conditions. Vamos abrir aqui o NPM. E aqui tem as informações e configurações, né? Ó. Autenticação, token, npm publish, package root e tarball dir. Então dá para configurar aqui baseado nisso. A gente volta para cá novamente e a gente vai configurar o último, que é o Git, o plugin de Git. Aqui é um outro tipo de configuração, então em vez de passar um array, como eu expliquei antes, você pode passar um objeto e aí dizer qual é o path do plugin e as configurações dele. Nesse caso eu estou configurando duas coisas. A primeira é os assets, que vão ser adicionados no commit. Eu nem expliquei o que é o Git, né? Esse plugin de Git aqui, na verdade ele é responsável por criar um commit com a nossa release, né, com os arquivos da nossa release, e criar uma tag também e jogar isso tudo no repositório, tá? Fazer um push no repositório. E no assets aqui, a gente diz para ele quais os arquivos a gente quer adicionar no nosso commit, quando a gente gerar o release. A segunda configuração é a message, que é a mensagem de commit. Então aqui eu estou dizendo, ó, vai ser do tipo shore, vai ter um escopo chamado release, a mensagem vai pegar essa variável que o semantic release vai gerar, né, next release, é um objeto, e dentro dele eu tenho a versão, então ele já vai botar na mensagem a versão que eu estou gerando aqui. Aqui eu vou botar essa flag aqui, skip.ci, eu já vou explicar para que ela é. Estou botando duas quebras de linha. E por último eu estou dando um next release.notes para ele criar o corpo da mensagem, né, o corpo do commit vai ser o release note. Então ele vai completar aqui a nossa mensagem, vai fazer uma mensagem bem completa. Esse skip.ci é que geralmente quando a gente roda o release, a task de release, a gente não roda na nossa máquina, não roda na máquina de qualquer desenvolvedor, a gente geralmente roda no CI. Então o CI vai passar lá os testes, vai fazer o teste de integração e tudo mais. Quando tiver tudo pronto, tudo funcionando, e caiu um commit, por exemplo, na master, uma pull request para master, automaticamente ele vai fazer a release disso, tá? E para o CI não entrar em loop, a gente bota essa flag que o CI entende, o semantic release vai entender que quando o último commit tiver essa tag, o próximo não é para ele gerar nada. Então ele não vai entrar em loop. É justamente para isso, né? Para não entrar em loop lá no CI, senão ele ia fazer um commit, para o commit que ele acabou de fazer, ele ia fazer outro commit e assim por diante, tá? Então é para isso que serve essa flag, é importante deixar ela aqui. Beleza, agora a gente configurou todo o nosso semantic release. E agora como é que a gente usa? A gente pode vir aqui no nosso package.json, a gente vai criar um script. E esse script a gente vai chamar de release. E o comando desse script é release, semantic release, no CI. O que é isso aqui? É porque, como a gente roda geralmente o semantic release no CI, se a gente não passar essa flag, ele vai reclamar que a gente não está dentro do CI. Então ele não vai rodar, ele vai brecar, para evitar erro mesmo. Como a gente está fazendo de teste, então eu sugiro que você bote o no CI apenas na hora do teste. Depois que testar, tem que lembrar de remover essa tag para não ter problema de gerar versão quando não é para gerar versão. Então nesse caso aqui, eu vou botar o no CI. E agora a gente pode abrir aqui, dou um git status, eu vou dar um git add ponto, vou dar um git commit -m, vou botar aqui shore, vou criar um escopo, vou botar aqui configure, configurando o semantic release, terminou. Agora sim eu posso dar um git status, um git k novamente para a gente ver aqui como é que está a nossa árvore. Beleza, tá ali as três
os 3 commits, a gente volta para cá, e agora a gente simplesmente faz um git release, um yarn release, né? Yarn release, e dá o enter e a gente vai ver a mágica acontecendo. Então ele vai fazer uma série de coisas, inclusive ele deu erro, porque faltou uma configuração. Ó, ele começou a rodar ali, ele verificou as condições do Semantic Release GitHub, então ele sempre roda algumas tarefas antes de realmente rodar a task que a gente pediu, né? No caso aqui, GitHub está rodando Verify Conditions, no changelog Verify Conditions e assim por diante. Ó, análise commit, prepara, publica, adiciona o channel e assim por diante, né? Então tudo ele passou, só que ele deu um errinho aqui, ó. Esse errinho é porque a gente não configurou a nossa chave de acesso na nossa conta do GitHub. Então eu vou fazer o seguinte, então eu vou lá no GitHub, vou clicar aqui na minha foto, aqui no meu profile, e vou em Settings. Em Settings, eu vou vir aqui em Developer Settings, no final, e vou em Personal Access Tokens. Vou clicar aqui, eu tenho vários tokens aqui, eu vou deletar esse do Semantic Release, e vou criar um novo. E aqui eu vou chamar de Semantic Release. E aí o que eu preciso dar de permissão para isso aqui funcionar, para o Semantic Release conseguir fazer o nosso release? Se você estiver trabalhando com um repositório público, simplesmente dá acesso ao Public Repo. Se for um repositório privado, tem que dar acesso ao repo inteiro aqui, tá? Todas essas 4 informações. Nesse caso o meu é privado, ou é público, não sei. Mas de qualquer forma eu vou dar para o repo inteiro. Ó, ele gerou aqui o meu token, eu vou pegar esse token, vou voltar para o meu VS Code. E agora como é que a gente define esse token? Eu poderia, por exemplo, dar um GH token igual ao token aqui e rodar aqui. Só que daí toda vez a gente vai ter que fazer isso. Fica registrado no nosso terminal, é feio, é ruim, né? O que a gente está fazendo aqui nada mais é do que exportando uma variável de ambiente, tá? Então eu não vou fazer dessa forma, eu vou mostrar como eu gosto de fazer. Eu geralmente crio um arquivo .env e jogo aqui dentro, gh token. E se eu não me engano, esse gh token pode ser GitHub token também, tá? O nome. Vou botar aqui GitHub token. Beleza? O nome da variável, né? Então tá aqui a minha informação. Eu poderia também dar um export no token, aqui tem outro token inclusive. Mas eu não gosto muito também dessa abordagem porque se a gente está trabalhando com projetos diferentes e eu tenho tokens diferentes, eu não consigo usar essa abordagem, eu tenho que ficar trocando o tempo todo. Outra opção que a gente tem é justamente utilizar o .env, e aí cada projeto tem as suas variáveis de ambiente, só que isso para rodar é um pouquinho pior, porque para pegar o .env dentro do nosso package aqui, ou a gente usa um script específico nosso, e a gente faz com que esse env seja carregado em tempo real ali, ou a gente usa a abordagem do makefile, que é a que eu prefiro, e eu vou criar aqui um makefile, porque, na minha opinião, é a menos intrusiva, não precisa de dependência, funciona em qualquer lugar e qualquer um pode escrever um makefile. Como é que funciona o makefile? Eu vou criar aqui um include.env, ou seja, ele vai puxar a nossa .env toda vez que ele rodar, né? Então se eu tivesse, por exemplo, mais de um projeto rodando com as mesmas variáveis com valores diferentes, eu conseguiria fazer essa abordagem. Cada projeto teria seu makefile e o seu .env, até aí tudo bem. A gente cria uma função, um método aqui, como se fosse um método, né? Release. E aqui a gente, além de fazer o yarn release, a gente precisa reexportar essa variável. Então git hub underline token é igual. Então a gente simplesmente faz make release. Aqui faltou um cifrão para reexportar essa variável. E agora sim, ó, ele exportou bonitinho. Ele disse que não tem acesso ao host, não conseguiu resolver o host.
git@github.com, dois pontos, e a gente não tem um repositório configurado, por isso que está dando erro, né? Então a gente não tem um repositório configurado, então vamos dar um git remote add origin, a gente vai pegar esse repositório que está aqui, ponto git. Agora sim, git push origin all, vamos ver se ele vai. Beleza, o remoto configurado, agora sim a gente pode dar um git make release. Acredito que agora vai, sem problema nenhum. Beleza, terminou sem erro nenhum. Agora a gente vai ver o que ele fez, né? Então, deixa eu fechar esses caras aqui. A gente vai ver aqui, ó, ele criou um arquivo chamado changelog.md. Se a gente abrir, ele gerou uma versão, ó, com a data, e ele botou aqui features, e a única feature que ele achou. Então, ele leu todo o nosso Git, né, todo o histórico do nosso Git, só achou um commit chamado fit, e aí ele botou aqui esse commit, inclusive com a hash do commit e o link para esse commit, ok? Então ele criou isso aqui. Se a gente der um git k, olha lá o que aconteceu. Ó. Ele criou o commit, como a gente configurou, criou a tag, e aí se a gente abrir ele lá no GitHub, vou dar um reload nessa página aqui, a gente vai ver que tem aqui, ó, além de estar todo o nosso código aqui, bonitinho, inclusive tem o Semantic Release Bot aqui, ó, ele commitou, né, para o nosso repositório. Se eu der um release, se eu clicar aqui em release, a gente vai ver que está aqui configuradinho, inclusive com o zip e o tarball aqui. E o nosso changelog também está aqui, com o link e tudo. Se eu clicar, eu vou direto para o commit que eu fiz com as alterações. Agora, novamente, se a gente voltar lá no nosso código e fizer qualquer alteração, ó, o makefile está aqui, mas ele não foi enviado. Então, eu vou dar um git add ponto. Por que ele não adicionou o makefile nem o ponto .env? Porque a gente definiu que para o commit de release, ele ia adicionar só esses arquivos aqui. Então, ele adicionou só o package lock, o package JSON e o changelog, ok? E aí agora eu vou dar um git add, ele vai adicionar também o meu env, né? Então deixa eu dar um git status. Ó, ele adicionou o meu env. Geralmente a gente não comita o env, então o que eu vou fazer? Eu vou ignorar o env. O ponto .env eu vou ignorar. Vou dar um git add novamente. Eu tenho que remover ele daqui, né? Restore -staged.env. A partir de agora ele está ignorado. Olha lá, nem apareceu mais aqui. E como a gente tem env, uma boa prática é a gente criar um .env.example. E a gente copia as variáveis que tem aqui sem os valores, né? Então, isso é uma boa prática a gente fazer para definir também, deixar definido o que de variável de ambiente a gente vai precisar para esse projeto. Então, eu dou um git add novamente, git commit -m. Eu vou botar aqui, ó, um feature, só para a gente ver o negócio funcionando lá. Então, eu vou botar feature add makefile. Eu disse para vocês não fazerem, mas eu estou fazendo aqui, mas é para um vídeo didático, né? Então, não façam esse tipo de commit, add makefile. O que tem nesse makefile? É importante dizer o que tem dentro desse makefile. Novamente git status, para ver se foi tudo. Agora eu posso dar um make release. A gente vai esperar um pouquinho, né, que ele demora um pouquinho. A gente vai ver o que vai acontecer. Ele vai criar um novo bloco dentro do changelog. Dentro desse bloco ele vai botar só os commits que foram feitos depois da última release. E ele vai criar uma nova release também. Então deixa ele terminar. Terminou. Se a gente der um git k, novamente, olha lá, ele criou uma outra revisão. Adicionou 1.1.0. Por que 1.1.0 e não 2.0? Porque nesse caso é uma feature, né? O único commit que a gente tem é uma feature, a gente não tem nenhum break change. Geralmente ele cria
O primeiro número quando tem break change, o segundo número quando é feature e o terceiro número quando não tem feature. Já criou a tag pra gente. Se eu volto aqui, abro o changelog, a gente vai ver o que aconteceu. Ó. Aqui estava a versão 1, ele criou a versão 1.1 aqui em cima. Ó. Com os commits, nesse caso só tem um, né? Então ele criou o commit aqui em cima. Tá? Se a gente voltar no GitHub, vamos novamente em release, agora a gente vai ver que tem 2 releases aqui. Ó. Se a gente clicar aqui, a gente vai ver que tem o 1.0 foi lá para baixo, e agora a gente tem o 1.1 com as modificações que tem aqui. Então é assim que a gente faz para automatizar todo o processo de release e validar as mensagens de commit, né? E isso ajuda muito na qualidade do nosso código e ajuda também a gente não precisar ficar fazendo processo repetitivo manual que poderia ser automatizado, como as mensagens de commit, né? Como os release note, né? Os changelog e os releases no GitHub. E também as publicações no NPM. Tá? Então, se eu tivesse tirado, por exemplo, aquela configuração de npm publish false, ele ia ter publicado lá no npm as 2 versões que a gente criou de release, ok? Então, espero que tenham gostado. Não esquece de curtir o nosso canal aí, de se inscrever, dar aquele joinha no vídeo, faça um comentário aí como é que você faz hoje, se você faz de forma diferente, para a gente interagir também, que essa é uma forma, mas a gente sempre tem N formas, N maneiras de resolver um problema quando a gente está falando de desenvolvimento de software.